Olá, boa tarde. 1h26. Estúdio Câmara no ar, de segunda a sexta-feira, um tema que a cada dia da semana tem como apresentadores André Aranha, Rúbia de Oliveira, Rafael Turati, Alexandra Dias e eu, Mirna Abreu, sempre às quartas-feiras, falando aqui sobre entretenimento. Não, vamos falar sobre comportamento e também sobre atitude. E no Estúdio Câmara de hoje, a geração Z no mercado de trabalho. Você sabe o que é geração Z? Para bater um papo sobre este tema, nós trouxemos aqui 3 especialistas. A gente começa falando do Rodrigo Fagundes, seja bem-vindo, que ele é palestrante, mentor e treinador, especialista em transformação pessoal e desenvolvimento de pontos fortes. Depois nós conseguimos aqui, olha, trazer o Eduardo Colamego, que é escritor, mentor e consultor, especialista em liderança e desenvolvimento humano, e ele é autor do livro Extraordinários, Pessoas que Vão Além do Óbvio. E também com a gente o Raul Santos, que é consultor de inovação da Venture Hub, que atua na aceleração de startups e inovação. Lembrando que a partir de agora, você que está em casa, olha, o WhatsApp da TV Câmara Campinas, 19 97829 3776. Você vai poder, no decorrer do programa, mandar a sua pergunta também para os nossos especialistas, bater aquele papo com a gente. Você já sabe aí se situar, qual é a geração em que você está? Eu vou pedir então para o pessoal aí da direção colocar uma telinha que a gente está tentando ainda entender melhor algumas teorias a respeito dessa geração Z, mas vamos lá, olha, a gente fez algumas pesquisas, tem a geração que nasceu entre 1940 e 1960, chamada de Baby Boomer, depois, quem nasceu em 1960 a 1980, geração X, né? Aí eu vou depois perguntar para vocês sobre os milênios aqui nesse meio. Depois, quem nasceu em 1980 a 1995, a geração Y. E depois de 1995 a 2010, a geração Z, que é o tema do nosso programa de hoje. E agora a geração Alfa, né? Que a gente daqui a pouco vai falar sobre, então, todas essas gerações e, claro, hoje, o impacto no mercado de trabalho para a questão da geração Z. Gente, mas eu preparei que a gente quer fazer algo bem interessante e também algo bem humorístico também, mas daqui a pouquinho nós vamos mostrar pessoas que estão falando justamente sobre essa geração Z, que de acordo com a ONU, em 2019 nós temos desde então, olha gente, o maior número da população mundial é constituído de pessoas da geração Z, que nasceram, então, essas pessoas a partir aí da década de 90 até 2010. Então, mas antes a gente vai conversar aqui, dar as boas-vindas aos nossos convidados. Vamos lá, sejam bem-vindos e eu já vou fazer a minha primeira pergunta. Vou começar com o Rodrigo. Olha, a gente tem aqui, Rodrigo, uma pesquisa realizada pela empresa Resume Builder sobre comportamentos da geração Z, revelam que gestores estão preferindo contratar trabalhadores mais velhos. Esse estudo investigou a integração desta geração no mercado de trabalho e foi realizado nos Estados Unidos e traz alguns dados. 30% desses entrevistados responderam que tiveram que demitir um Gen Z após 30 dias do início de trabalho. 30% dos recrutadores preferem contratar gente mais velha aos profissionais da nova geração. E a pesquisa mostra também questões de comportamentos dos jovens que vão desde as entrevistas de emprego até o dia a dia no trabalho. Com base nisso, a minha pergunta é: esses jovens, Rodrigo, eles não buscam os empregos tradicionais, querem mais flexibilidade? O futuro do trabalho chegou? Chegou, e chegou chegando. Isso tem muito a ver com a mudança mesmo cultural e mudança de momento de mundo. Tem até uma pesquisa que foi feita nos últimos anos que mostra o que a força de trabalho hoje está demandando de diferente.
E uma dessas mudanças é, se reparar, antes a gente encaixava a vida no trabalho. Então eu tinha um trabalho, eu mudava toda a minha vida em torno disso. Repara que a geração Z, as gerações mais novas, hoje falam, opa, como é que eu encaixo esse trabalho na minha vida? E às vezes encaixa, às vezes não encaixa. E no primeiro desafio, no primeiro momento, isso acaba sendo conflitante, tanto para quem está chegando, quanto para as lideranças. Porque a gente não aprendeu a lidar com isso. É a primeira vez que isso está acontecendo dessa forma. E aí muitas vezes, por não saber o que fazer, eu vou demitir? Ou será que eu vou desenvolver? Mas eu vou desenvolver o quê? Não é uma competência técnica, é um comportamento. O que eu faço? Então esse é o cenário. Então essa é a complicação que a gente está vivendo hoje. Nossa, a gente está com uma equação bem difícil, né? Exatamente. E com base nisso, agora eu falo com o Eduardo, seja bem-vindo também. Aí existe uma pergunta. A geração Z são os líderes que não virão? É uma outra questão. A gente falava um pouco antes de entrar aqui. Primeiro, boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui. Alguns estudos eles mostram que jovens, né, alguns recortes, né, mostram que os jovens não estão querendo assumir cargos de liderança. Porque estão vendo os líderes estressados, estão vendo, né, tendo que tomar medicações e etc. Mas isso é só um ponto do recorte. O importante é entender que essa geração, assim como o Rodrigo bem falou, eles querem encaixar, eles têm hoje o propósito. Então eles querem ver uma empresa, entender uma empresa que possa convergir com o propósito deles, primeiro. E eles querem também algumas questões como ambiente, saúde mental, saúde emocional, flexibilidade, enfim. Tudo isso as empresas hoje, elas precisam levar em consideração e aí cabe o grande desafio das empresas, que é, desde sempre, desenvolver as lideranças e, obviamente, mostrar para os jovens o quanto eles podem também se desenvolver dentro desse ambiente corporativo. Então, é sim um desafio desenvolver liderança desde sempre, mas hoje a complexidade é ainda maior. E já que a gente está falando de propósito, gente, olha, criados em um mundo digital, os jovens da geração Z esperam que a tecnologia esteja no cerne de suas atividades de trabalho. Startups que utilizam as últimas tecnologias e incentivam a inovação continuam sendo particularmente atraentes para essa geração, pois alinham-se ao desejo por dinamismo e eficiência. E quando a gente fala de startups, inovação e aceleração, aqui em Campinas, nós temos uma das referências, a Venture Hub. Por isso, o Raul está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Raul. E fala para mim, quem é esse empreendedor que está lá sendo acelerado por vocês? A gente conhece algumas startups. Daqui a pouquinho, inclusive, nosso link está lá para contar algumas histórias de algumas delas. Mas quando a gente fala, esse propósito, ele é levado em consideração? É a geração Z que hoje está à frente das startups? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Hoje a gente tem um cenário bem peculiar, né? A gente tem uma grande gama da geração Z, sim, né? Sendo predominante dentro desse cenário. A gente pode ver fortemente que as startups criadas, né, nos últimos 5, 6, 7 anos aí, a gente vê que são a geração que é a geração Z vindo fortemente buscando esse desenvolvimento. Então a gente consegue afirmar assim, tranquilamente que realmente é a geração Z que está vindo dominando esse cenário. Eles estão vindo fortemente. Gente, eu queria saber aí da pessoal da direção, o vídeo está pronto para a gente poder soltar aqui? Ainda não? Então daqui a pouquinho a gente solta. Olha, porque inclusive aí tem uma grande pergunta. Como preparar essa geração Z, né? Mas nós, né, e grande parte das lideranças são de gerações anteriores, né? Então eu queria até ver se é isso mesmo que a gente fala, por exemplo, olha, a geração X, por exemplo, da qual eu faço parte, teve um enfrentamento com a geração Baby Boomers ao se recusar, por exemplo, a manter a lealdade de trabalhar na mesma empresa até se aposentar. Olha, gente, era um orgulho para os nossos pais falar assim, eu entrei nessa firma e me aposentei nessa firma. A conversa era essa, né?
A geração Y chega rompendo padrões ao falar de propósito e não só de ganhar dinheiro. E já a geração Z entrou no mercado durante a pandemia, inclusive grande parte deles, onde muitas pessoas começaram a trabalhar de forma remota e vem com a forte, assim, uma marca que é a flexibilidade, que vocês já falaram inclusive sobre isso. Qual a influência, então, nesse contexto que a pandemia teve nessas decisões da geração Z, que inclusive, com muitas grandes empresas retomando o trabalho presencial, essa geração fala, poxa, eu não quero continuar fazendo home office. Como é isso, Rodrigo? Tem uma questão de conhecer o antes e o depois, né? As outras gerações viveram o antes, sim, viveram a pandemia e hoje conseguem flexibilizar melhor essa volta. Pensar assim, opa, tenho que voltar, posso ficar um pouco em casa, o híbrido. Agora, e quem só trabalhou a partir da pandemia? Ou pegou um pouquinho do antes e já começou a trabalhar remoto? Tem menos referência. Então a base de comparação não é justa nesse caso. Inclusive para perceber o que perde. Porque a grande questão é, o trabalho remoto ele pode trazer mais flexibilidade, eu consigo fazer melhor o meu horário, mas e a conexão que a gente tem no presencial, que é insubstituível? Se eu não vivi isso, eu não valorizo, exatamente. Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente fala, ai, não vejo a hora de voltar no presencial, não aguento esse isolamento social. Eles estão felizes. Pois é. E antes mesmo da pandemia, as brincadeiras, vamos pensar, quem foi essa criança, quem foi esse adolescente? Tá. Muitas vezes com menos contato social. Né? O meu enteado, por exemplo, passou essa fase. Jogava muito mais videogame do que quando eu era criança. Até porque os videogames evoluíram. Então eu tinha muito mais contato com os meus amigos, com as minhas amigas. O contato dessa galera, antes mesmo da pandemia, já era virtual. Então eu me dou melhor com o mundo virtual. E tenho até muitas vezes a fobia social. De olha, o contato com as pessoas, eu não sei muito bem o que fazer, o que falar. Né? Tem pesquisas que mostram, inclusive, que a geração Z ela não usa o telefone para ligar para as pessoas. Se o telefone delas toca, ela fala, por que você está me ligando, mina? Por que você não me mandou um WhatsApp? Né? Eu não atendo, eu tenho, entre aspas, medo de te atender, porque eu não tenho essa coisa de falar muito. E aí, quando isso vai para o ambiente de trabalho, está feita a cama ali, a bagunça, para a gente poder simplesmente não conseguir lidar com a situação. Um outro estudo mostra, inclusive, gente, que olha, as principais ambições dos funcionários da geração Z. 67% prefere passar tempo com a família e amigos. 64% ser fisicamente ou mentalmente saudável, que vocês já inclusive falaram da saúde mental aqui. 58% viajar. 54% tem como ambição, olha, conseguir um aumento. 29% tem ainda uma preferência de, olha, eu preciso ir bem nos meus hobbies. 29% também fala que quer trabalhar em uma empresa que oferece flexibilidade. 23% pensa em uma promoção no trabalho e 22% pensa em construir uma família. Eduardo, como então você que é inclusive o autor, né, de um livro que trata justamente sobre esse tema, né, quando a gente pensa pessoas que vão além do óbvio, geralmente você fala, nossa, é uma liderança, tem que ter... Diante dessas prioridades que o trabalho ele tem que ser um componente e não o principal, como vocês disseram. Fazendo um link, né, em relação principalmente a essa questão do estudo que fala isso, o estudo que você citou no início, essa geração, e o Rodrigo também mais uma vez colocou isso, a geração que principalmente viveu a pandemia, ela começou realmente a trabalhar, saiu da faculdade e foi para o home office já. Então ela começou com a oportunidade de trabalho dentro do home office. Então ela não construiu relações humanas, mas nós somos seres sociais. Tá. Né? E isso é nós sobrevivemos como espécie humana, não sendo a mais forte, mas sendo sociais e querendo a aceitação do outro. Porque naquela época, se você não fosse aceito, se você estivesse fora do grupo, o que aconteceria com você? Morte. Então nós somos seres realmente relacionais. Porém, esta geração, ela entendeu que a liberdade é importante, ela entendeu que a saúde dela é importante e ela ouviu muitas vezes os adultos ou os pais, ou mães substitutos, falando para eles que era um inferno voltar do trabalho, que era um peso enorme. Então isso também ficou na mente deles, que eu não quero isso para a minha vida. Então, colocando esse recorte do início da carreira profissional dentro da pandemia, eles já se acostumaram a ficar o quê? Nos seus quartos, no seu home office. Então isso é um desafio para as empresas hoje.
O outro ponto é entender, como você colocou em relação ao livro, eu entrevistei pessoas que foram além do óbvio em diversas áreas, né? Mário Sérgio Cortella, Rubem Alves, que já nos deixou, entrevistei o Carlos Wizard Martins, Sofia Esteves, Silvia Brandalize, que fundou o Boldrini, enfim. Todas essas pessoas entenderam uma coisa que os jovens precisam entender. Existe um processo na vida para ser construído, né? A gente precisa plantar para a gente poder colher. A gente precisa construir as coisas de fato, né? Não só querer romantizar a questão, não. A gente precisa se provar primeiro para depois a gente ter alguns direitos. Então a gente precisa entender que tem deveres e direitos. Isso é fácil hoje para essa geração de entender? Não, porque é uma geração que foi educada com facilidades, né? Minha filha hoje, de 12 anos, ela já nasceu com um tablet na mão, né? Coisa que eu não. Eu só fui ver um computador, poxa, já adolescente, né? E mesmo assim não era meu, não tinha condições. Então, hoje, as empresas elas precisam também educar o jovem nesse sentido e precisam oferecer para eles, algo que a gente conversou também, condições, mostrar para eles, até mesmo no processo seletivo, que aqui você tem plano de carreira, aqui você pode se desenvolver, aqui nós temos condições, inclusive, de ambiente saudável para você conseguir tudo isso que você tanto deseja. Raul, quem é esse jovem que chega até a aceleradora e fala, poxa, eu tenho uma ideia, eu quero resolver um problema, né? Porque a base eu quero o apoio de vocês. Quem é? Como que eles conseguem se organizar? É uma pessoa? É um grupo? Como que vocês têm percebido nessa questão comportamental de quem chega até vocês e fala, eu preciso ser incubado, preciso ser acelerado? Como é isso? Normalmente o jovem chega com uma ideia de que ele vai resolver todos os problemas, né? Então ele tem uma ideia ali que ele pensou, que ele imaginou, e ele chega pra gente e fala, olha, eu tenho uma ideia inovadora, disruptiva, que vai mudar o mundo. Mas como a gente brinca dentro da própria Venture, né? Uma ideia sem execução, ela não tem valor nenhum. Ela precisa ter uma execução. Então, o que a gente sempre incentiva e nossa metodologia ensina também os jovens, né? Eles precisam ter um time, eles precisam se espelhar, e aí falando em gerações, né? Se espelhar nas gerações anteriores, né? O que foi feito que deu certo, para eles poderem ter essa visão de como fazer. Porque eles têm uma ansiedade de execução muito boa, né? Eles têm a mão na massa, eles têm a vontade, mas falta um pouquinho da estratégia, vamos dizer assim. E aí é nesse ponto que a gente consegue mostrar para eles que, calma, né? Tem um caminho, mas não é tão rápido quanto o mercado se mostra, né? As mídias se mostram. A geração Z, ela é mais ansiosa? Eu acho que a ansiedade, na verdade, está pegando todo mundo, né? Certo. Mas a geração Z, por ter nascido nessa velocidade, traz essa ânsia. Então, se a gente reparar, se eu te ligasse... Quero resolver tudo rápido. A gente ligava para alguém nos anos 2000, a pessoa não atendia, não gerava ansiedade. Ela não está em casa, ela não está na mesa. Tá bom, depois eu procuro. Se eu mando uma mensagem, você não visualiza em segundos, o que será que aconteceu? Poxa, cadê o Eduardo? Por que ele não está me respondendo? Então, essa ansiedade faz parte do momento de mundo. E se eu só conheço essa realidade, vai ser só o que eu conheço mesmo, né? Eu não consigo ter essa paciência, que é o que falta e muitas vezes a liderança acaba questionando. Sabe aquela história de, na minha época, quando eu comecei, eu não fazia isso. Claro que não, porque era outra época, era outra pessoa. Como é que a gente junta o melhor dos mundos? E acho que esse ponto que o Raul comentou é fundamental. Como que as gerações anteriores, a gente pega o melhor disso, com o melhor do que está vindo, com o melhor do que vai vir, e aí a coisa vai funcionar, eu não tenho acho dúvida. que bem ao encontro disso que você disse, Rodrigo, a gente já tem uma primeira participação pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas, 19978293776, é a Daiane Rodrigo, do Parque Industrial. Ela pergunta o seguinte, o conflito de gerações seria consequência de uma dificuldade de comunicação? Como melhorar o diálogo, principalmente em casa? Quem responde? Posso responder? À vontade. A educação, a gente também comentou, batemos um papo antes de entrar aqui no ar. A educação, eu costumo dizer que a educação vem de casa e a escolarização vem da escola. Então, apesar de colocarem sempre no mesmo bolo, mas falando de educação, a gente precisa não só em casa entender isso, e aí fale para pais, para mães, toda geração ela teve os seus problemas, as suas questões em relação a conflito com a outra. Hoje a gente precisa, eu também trabalho muito com liderança, assim como o Rodrigo, a gente precisa entender e colocar isso nas empresas, que assim, não se pode colocar culpa total na geração.
A gente precisa entender que existe conflito, mas não pode virar confronto. A gente precisa instituir que nas organizações exista, sim, uma comunicação fluida e valorização do jovem e também da experiência. Então, isso é fundamental. E respondendo a essa questão da pergunta, para mim, tudo é sempre comunicação. E com relações humanas, você tem que trabalhar muito bem a comunicação para você não achar só culpados, mas você poder fazer o quê? Trabalhar de forma sinérgica, que é o quê? Força juntos. Então, podemos unir força, juventude, experiência, para um bem maior, que é o propósito da organização. Raul. A gente vê muito isso dentro da própria Venture, né? A gente tem ali a geração X, a Y e a Z trabalhando em conjunto, né? A gente sempre tem um legado nosso interno que é assim, a responsabilidade da comunicação é quem emite a comunicação, né? Só que a gente também precisa preparar o cenário para que os jovens, né, para que a geração Z seja receptivo àquilo que a gente está tentando comunicar. Então, eu acredito que essa dificuldade, ela vem das duas pontas, né? Tanto da forma da gente emitir essa comunicação, tanto também da forma que essa geração Z está recebendo essa comunicação. Que muitas vezes ela não é uma comunicação agressiva, mas acaba se tornando ali com uma recepção para a geração Z. Tá certo, Rodrigo. Eu vejo que tem um ponto que esse problema de comunicação fica mais exacerbado nesse cenário de gerações diferentes. Sim. Mas é um problema humano. As pessoas têm problemas de comunicação. Então eu fico pensando, e se a gente esquecesse um pouco a idade da outra pessoa e pensasse mais em como eu me conecto com ela? Como eu falo de forma que a outra pessoa entenda e vice-versa? Aí o estereótipo da geração não iria pesar, mas sim iria facilitar o processo, que é os dois lados estão interessados em formar uma comunicação que flua. Porque quando eu converso com os dois públicos, eu converso mais com lideranças, mas já conversei, por exemplo, com times de estagiários, a dor é igual dos dois lados. Eu falo e o outro lado não me entende. Aí você fala, mas como é que você está trabalhando essa comunicação? Putz, não estou. Aí você vai para o outro lado. Não, eu também, eu não consigo. E se a gente sentasse para conversar sobre como se comunicar? Sim. Putz, isso seria incrível, né? Essa abertura para entender o outro lado e aproveitar o melhor dos mundos, como o próprio Raul e o Eduardo comentaram. Tá certo, então, olha, hora de notícia aqui no Estúdio Câmara, porque você que precisa utilizar o Hospital Mário Gatti, aqui o pronto-socorro do Mário Gatti, pronto-socorro adulto, nesta quinta-feira, a partir das 7 horas da manhã, as pessoas vão poder aí utilizar a nova rampa de pedestres que fica na Avenida Prefeito Faria Lima. Os pacientes vão encontrar lá o lugar renovado para fazer esse acesso ao PS adulto. Assim, a área do antigo pronto-socorro infantil, que vem atendendo os pacientes adultos nesse período de reforma, vai ser desativado e terão início simultaneamente a terceira e a quarta fase aí das obras lá do Hospital Mário Gatti, que é o pronto-socorro municipal aqui na cidade de Campinas. E hoje a gente está falando sobre a geração Z, o papel desses jovens, né, no mercado de trabalho, que existe aí uma grande questão comportamental, diferente do que muitos conheciam como o que era verdade. Quando a gente pode falar assim, né? Porque antes era muito prático. Olha, você tem que estudar, você tem que aprender. Se você quiser ter sucesso, você tem que ter um cargo de gerência e tudo mais. E a gente está falando desses valores que têm mudado, porque outros foram inseridos quando a gente pensa na pessoa no mercado de trabalho, a pessoa da geração Z, que são os nascidos aí a partir de 1995 até por volta de 2010. A gente comentou que essas pessoas terminaram a faculdade durante a pandemia, né? Entraram no mercado de trabalho e aí se fala o que a gente pode diferenciar desse comportamento com a questão de comprometimento. Qual que é a diferença e o que pesa na balança? O grande ponto é que a gente questiona mais o que a gente quer se comprometer. Então, antigamente uma voz de autoridade, por exemplo, dos pais e consequentemente das lideranças, era tida como regra. Hoje é muito comum você receber uma informação e falar, mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? E aí parece que é falta de comprometimento, quando na verdade é uma busca por entendimento.
O Eduardo, se não me engano, comentou a questão do propósito. E aí tem o propósito de o que eu quero para minha vida, mas tem o propósito prático de para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora. Quando eu entendo, eu me engajo mais. Isso serve para todo mundo. Mas antigamente a gente não questionava. Hoje a gente questiona. E a geração Z é mestre em questionar. Questionou os pais em casa, questiona as lideranças no trabalho. Para que eu faço isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que não diferente? Eu tenho uma ideia melhor, eu tenho conhecimento. E aí isso pode ser tido como uma falta de comprometimento. Eles não querem saber de nada, sendo que na verdade estão sedentos por saber as coisas e aplicar. Como o Raul falou, eu tenho uma grande ideia, quando eu entendo como executar, nossa, aí conta comigo, eu tenho muita energia. Porque isso sempre aconteceu, as gerações mais jovens trazem esse combustível. Certo. Se a gente não souber utilizar, ele se perde. Tá bom, a gente volta daqui a pouquinho, porque olha, como prometido no início, a nossa produção fez uma pesquisa. Gente, tem muito meme na internet relacionado à geração Z. E a gente vai colocar um que, olha, inclusive, claro, utilizando tecnologia, olha, é o YouTube Shorts, que é um novo jeito de assistir, descobrir e criar vídeos curtos. Ele é meio assim como TikTok e o Reels, muito utilizado por essa geração. A gente pegou aqui um feito pelo Mikael Nas. Vamos conferir. Geração Z. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Geração Z, eu pensava que era sobre as pessoas que cresceram assistindo Dragon Ball Z. Mas depois que eu falei isso, uma pessoa me chamou de cringe e eu não entendi nada, porque eu nem curto rock. Mas no fim me explicaram que a Geração Z é a galera que nasceu entre os anos 90 e 2010. O que é muito estranho, porque isso quer dizer que eu também sou Geração Z e eu nem consigo me comunicar com as pessoas da mesma geração. Eu fui conversar com uma menina um dia desses e ela falava tanto burger, que eu pensei que ela fosse mandar um rap. Enquanto ela falava, já puxei um beatbox. Vai, entra. Agora, ela não gostou muito e falou: ai, old que tu fez isso. Mas é claro que eu não fiquei calado, eu respondi: olha aqui, menina, você pode me xingar, mas me chamar de velha é putaria. Tá pensando o quê? Ela achou que eu não entenderia porque falou inglês. Mal sabia ela que eu já tinha feito uma semana de Duolingo. Olha, então, sensacional. isso a gente mostrou aí de forma bem humorada, mas há conflitos entre a própria geração Z? Raul? Sim, eu acredito que sim, né? A gente vê, vamos falar assim, do mundo das startups, né? A gente tem programas de aceleração dentro de universidades e na própria universidade a gente consegue enxergar isso, né? A pessoa que ela já está na área de inovação, ela já se habituou a um dialeto que é próprio daquela área de inovação. Tá. E as pessoas que estão vindo, né, a mesma geração, mas que ainda não teve contato com essa área de startup, é um dialeto totalmente diferente. É como se existisse um dialeto único para as startups. Ah, então a palavra que eu gosto quando eu faço entrevista, stakeholders. Eu falo que chique, hein? Que é muito utilizado por vocês. Sim, bastante também. Né? Como pitch, que é a ação da startup e apresentar a sua ideia. Como palavras como storytelling, que é a jornada daquela startup, o que ela está prevendo, né? O que ela está planejando para a própria história dela. O pitch é a apresentação de até 3 minutos, até 3 minutos. Olha. E o storytelling é o que contempla dentro desse pitch. Então você cria sua jornada, que chama storytelling, faz a apresentação do pitch, que é uma apresentação de 3 minutos. Então existe esse próprio conflito, né, da mesma geração de quem está vindo para esse mercado e quem já está nesse mercado. A gente brinca até, né, que tem bastante dicionário sobre startup, né, o famoso startupês, né? Se você dá um Google assim, você vai conseguir identificar bastante pessoas que fizeram dicionários ali para poder auxiliar essa fala, esse movimento de quem está entrando nesse universo. Tá certo. E como que a gente consegue resolver, então, esse conflito da própria geração, né? Porque alguns ainda, como o Rodrigo falou, questiona lá o valor. Meu pai, eu vou questionar. Se eu questiono a minha casa, por que não vou questionar o meu trabalho, né? E esse grau de importância que tudo isso... E como que a gente vai falar para um jovem da geração Z... Como que ele vai conseguir lidar com o outro jovem que também está ansioso por uma série de coisas? Bom, eu vou pegar um recorte um pouco antes em relação ao que você colocou da gente antes trabalhar e ter as lideranças como em casa e no trabalho já como pessoas que a gente tinha que obedecer e tudo mais. E vou trazer também para esse ponto que é o quê? Hoje,
como bem o Rodrigo falou, eles são mais questionadores. Sim. E tem uma velocidade muito grande das linguagens, né, que é difícil de você mesmo acompanhar. Mas um ponto importante é que não só as lideranças quanto as empresas, elas precisam ter humildade em relação a esses jovens. Em qual sentido? Não só em acusá-los, mas em estar aberto a entendê-los melhor. Então a geração X precisa mudar um pouquinho na liderança, é isso? Com relação a principalmente humildade, porque quando a gente fala de figura de liderança que era só imposta antes, hoje essa geração que busca propósito, liberdade e conectividade, ela quer o quê? Ela quer admirar pessoas, não pelo cargo que elas têm, mas pelo exemplo que ela dá, pela maneira humilde que ela tem de lidar com elas. Então aí entra, inclusive, para as lideranças instituir esse exemplo, ser um exemplo de humildade para querer entender e não só te acusar, não só querer te cobrar, mas fazer isso de uma forma, por exemplo, de, poxa, Mirna, se eu te cobro, é justamente porque eu acredito no seu potencial. Tá. E não te cobrar pura e simplesmente. Não alterar a voz. É claro, eu sempre falo com os jovens também, não leve para o pessoal, mas também a gente precisa falar com a liderança de que o quê? Você tem uma forma hoje de se comunicar que é um pouco diferente da nossa época. Tá. Então precisa entender, mais uma vez, a gente cai na comunicação, mas que hoje a gente precisa ser exemplo. Seja você um líder com um cargo ou uma pessoa que faz parte, que é um par de trabalho com o outro, ter humildade também para entender. Raul, eu não estou sabendo que linguagem é essa que você está usando, como é que é? Me explica um pouquinho mais. Aí a gente consegue se unir e não gerar confronto, como eu falei anteriormente. Essa intenção de somar forças é importante. Né? E quando você fala das diferenças das gerações, dá para reparar, até pelo recorte que apareceu na tela, as gerações mais antigas, elas tinham um intervalo de tempo muito maior, porque o que determina uma geração? Um momento de mundo. Cara, pensa nos últimos 4 anos o tanto que mudou. Quando a gente olha para a geração Z, em 95, mais ou menos onde começa ali, poxa, eu juntava todo o dinheirinho da minha mesada para comprar CD. Em 2010 não tinha mais CD. Então tem gente que nasceu em 2008, 2009, nunca pegou um CD na mão. Sim. Olha a diferença, é uma mesma geração que viveu momentos de mundo completamente diferentes. Pensa de 2020 para cá, depois quando a gente olha lá e fala de geração alfa, é uma sopa de letrinhas, é como se a cada momento a gente mudasse tudo. Então tem pessoas da mesma geração, como a gente viu ali no vídeo meme, que não se entendem tão bem, porque cada vez mais isso vai acontecer. A gente falou agora há pouco da ansiedade, chegou aqui uma pergunta de telespectador e você pode participar também, olha. 978293776, aparece aí no seu vídeo. Se você preferir, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí e aí você já vai entrar em contato direto com a gente. E quem pergunta agora é a Tatiane Duarte do Swift. Ela diz, por que a geração Z aparenta ser mais depressiva? Rodrigo, você falou de ansiedade, tem isso mesmo? Tem bastante a ver com isso, né? Com essa coisa muito acelerada e com muitas vezes a falta de contato social que traz menos apoio. Então, o momento de tristeza é um momento mais solitário. Quando eu tinha mais contato social, e isso era o natural, a gente tinha menos chance de cair nisso. Não era impossível, mas tinha menos chance. Hoje, quando eu vivo uma vida mais isolada e aonde nas redes sociais eu mostro uma parte dessa vida que muitas vezes não é verdade. Então, não estou bem, eu estou triste, mas eu tiro uma selfie e posto como se eu estivesse incrível. Sim. Eu não estou muito legal, mas na hora que eu encontro você na rede social, a gente conversa como se estivesse tudo bem. Eu tenho mais mecanismos para disfarçar isso. Tá. E no fundo, a gente vai se afundando um pouco mais nas emoções que podem não nos ajudar tanto, como a própria ansiedade, a depressão, esses quadros até mais profundos disso. Tá certo. Então, a gente tem aí o outro vídeo preparado, pessoal. Posso chamar? Olha, gente, esse também fala especificamente sobre profissões. Vamos ver. Oi, é João, né? Não, é Guilherme. Ok, João, vamos lá, mas que esse aqui só faz barulho, tá? Ele não dói nada, mas se você sentir, é só falar que eu paro, tá bom? Para! Foi mal, tô ouvindo música. Se você puder parar, tá me atrapalhando. Tá saindo sangue! Não. Não, tá saindo sangue porque você não passa fio dental. Como é que tá a escola? Ah, tá bem, mano. Eu juro por Deus que se você mexer a boca pra falar mais uma vez, como é que você tá? Ah, tô bem. Ué. Próximo! Mas qual signo que você é? Eu sou de Gêmeos. Infelizmente, hoje em dia ainda não acharam uma cura. Vossa Excelência, a defesa... Objeção, falta de provas. Objeção, falta de beleza nessa cara aí. Objeção, falta de pai presente. Objeção, falta de cabelo nessas entradas aí. Você tá louco? Mano, não, peraí.
Alex! Oi, tudo bem? Então, pro projeto da sua casa, eu pensei em a gente colocar fitas de LED aqui, aí fita de LED um pouco aqui, fita de LED também vai aqui, fita de LED aqui. Aí o seu quarto gamer, eu fiz nesse espaço aqui, e aí a cozinha, a lavanderia e a sala vão ficar aqui, tá bom? Aqui, onde você vai viver. Gente, o Mori, eu entrei lá no YouTube dele, ele é da geração Z e ele é muito criativo e eu acho muito legal. Tem outros vídeos, ele coloca bem essa coisa do que pra gente era importante e agora não, olha, eu tô ouvindo música. E esses modelos, né, questionando esses modelos das gerações anteriores com a geração Z. Então, eu acho que também essa questão da própria geração tá usando, né, a internet, que inclusive hoje é, como vocês disseram, né, a principal ferramenta aí de tudo isso, para falar de si mesmo, é algo importante? Raul? Sim, eu acredito que ela é muito importante até para atingir uma gama maior de pessoas, né? Acredito que tem que ter esse cuidado. A gente até estava conversando nos bastidores, né? A internet hoje ela virou um mural de vitórias apenas, né? E não é bem isso que acontece no dia a dia. Mas a gente tem essa visão de que a internet ela traz essa potencialização para que as startups, para que as pessoas consigam alcançar cada vez mais o seu destino, né? Vamos dizer assim, eles estão buscando uma ação e a internet potencializa isso para eles. Tá certo, então, olha, a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão, mas antes eu tenho uma notícia para dar sobre quem estuda em escola pública estadual. Atenção, hoje é o último dia para que as famílias de alunos de escolas estaduais do estado de São Paulo manifestarem um interesse para que os estudantes façam as refeições nas unidades durante as férias escolares. Na região de Campinas, são 433 escolas que vão garantir a merenda para os estudantes. Segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, durante o recesso escolar, as unidades de ensino vão estar abertas entre 11 da manhã até 1h30 da tarde para oferecer as refeições aos alunos e manter a oferta de comida balanceada durante o mês de julho. Portanto, os pais e familiares precisam avisar a escola. Pode ser feito de duas formas, usando a plataforma que é conhecida como SED, que é a Secretaria Escolar Digital, que está lá no endereço sed.educacau.sp.gov.br ou diretamente nas unidades escolares para aquelas famílias que as crianças precisam continuar almoçando nas escolas estaduais. Por aqui a gente continua falando sobre a geração Z e a gente tem ainda uma outra questão, né? Essa geração Z, olha, por exemplo, a gente falou daquele enfrentamento, eu não quero mais trabalhar na empresa, começar a carreira, eu quero ter outros experimentos. Essa geração Z, ela não se preocupa, até porque a gente também está tendo mudanças no mundo do trabalho, em termos até de legislação. O que vale mais para a geração Z? CLT ou ser livre, ser empreendedor? Como que vocês analisam isso? Eu acho que essa geração, ela tem esse recorte da liberdade, né? Ela quer uma liberdade maior. Ela busca flexibilidade no trabalho, ela busca, se não é o home office, mas ela quer um híbrido, ou ela quer uma jornada flexível. Então, essa geração, sim, ela busca aí meios de ser mais, de ter uma jornada de trabalho muito mais flexível. E como você colocou no início da nossa participação, antes, os nossos pais, né, posso falar dos meus pais, e até mesmo eu, em certo ponto, achava que ia ficar num trabalho durante quase a vida toda, ou se não a vida toda. Essa geração, ela já não... Não, antes falava até assim, ó, se você trocar muito de emprego, suja a carteira. Suja a carteira, pega mal. Exatamente. E essa geração não, ela entende que ela busca o propósito e ela quer uma flexibilidade para ela aproveitar mais a vida. Tá, é isso mesmo? A gente vê isso na prática, né? A gente vê a geração Z, principalmente, criando startups com essa visão de ter uma flexibilidade, de conciliar mais a vida com o trabalho, né? Como anteriormente foi falado, que antes a gente olhava
para que a gente se enquadrasse ao trabalho. E hoje está vindo uma tendência muito forte de que o trabalho precisa se enquadrar Na minha vida, na sua vida que eu escolhi, é isso? Exatamente. Olha, é totalmente diferente, né? Mas e aí? Precisa se enquadrar na minha vida. O dinheiro passa a não ser prioridade? Aí entra um próprio conflito da própria geração, né? Porque eles querem muito, né? Hoje o mercado de consumo ele é muito elevado, mas eles também querem equalizar essa somatória de qualidade de vida com valor, com financeiro, né? E aí a gente vê, da mesma forma que a gente tem uma crescente de startup, a gente também tem uma crescente desse público mudando as rotas para poder trazer esse conciliamento. E é muito importante, um exemplo da forma que a Venturi trabalha traz as outras gerações, então a gente fala da geração Z, mas a Venturi traz a geração X, a geração Y, para poder mentorar essa geração Z, para mostrar para elas que é um mundo bacana, é um mundo bonito, mas que tem um caminho para poder percorrer até chegar lá. Então a gente traz isso como nosso DNA também, dentro dos nossos programas de aceleração voltado para startup, para mostrar realmente que, olha, dá para chegar, tem muitos cases de sucesso, a gente consegue mostrar, mas tem um caminho e nada melhor do que quem já percorreu esse caminho para poder mostrar para eles. Olha, já que a gente está falando de startup, geração Z, é claro, a gente vai, inclusive, agora mostrar como prometido justamente onde está essa geração Z, quem são essas pessoas. Por isso que nós estamos conectados lá com Rafael Turati, Rafael que está na Venturi Hub justamente para mostrar quem é essa geração Z que está lá fazendo o dia a dia das startups. Mas antes de tudo, boa tarde, Rafael. Já me diga, você é da geração Z? Oi, Mirna, boa tarde a todos que estão aí no estúdio, Rodrigo, Eduardo e Raul, e a todos que nos acompanham no Estúdio Câmara. Respondendo a sua pergunta, sim, eu sou da geração Z, eu nasci em 1999 e eu estou aqui, como você falou, na Venturi Hub, aceleradora de startups e inovação corporativa, onde que a geração Z se encontra, né? E eu estou aqui, ao meu lado está o Rodrigo Faustini, cofundador e CEO da WeHandle, e ao meu outro lado está a Dora Ferreira, cofundadora do Meu Chapa, duas startups daqui de Campinas. Para começar aqui, eu vou perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, o pessoal fala que a geração Z não gosta de liderança, não gosta de ser líder. Como que você vê essa questão? Como que é essa questão na startup WeHandle? Na verdade, eu acho que não é que eles não gostam de ser líderes, eu acho que gostam sim, eu acho que tem uma turma muito boa vindo aqui. Eu acho que o que eles têm eu acho que não tem exatamente o mesmo ímpeto que a geração anterior tinha sobre estar dentro do escritório ou estar só relacionado com o trabalho. Eu acho que tem muito a ver com propósito, muito a ver com o que se aproveita da vida, mas não tem a ver só com ser ou não líder. E para você, qual que seria esse propósito dessa geração Z? Eu acho que cada propósito é individual, mas cada um tem que achar o seu propósito para conseguir construir essa liderança. Essa liderança ela tem que estar baseada não só naquilo que eles estão realizando dentro do seu trabalho, mas aquilo que ele combina com a sua vida pessoal também. Como que vocês trabalham a questão de um aspecto que eu acredito que é fundamental da geração Z, que é a flexibilidade e a autonomia? Bom, a WeHandle ela nasce já no modelo híbrido, né? Ou melhor, ela nasce no modelo que é todo mundo dentro de casa quando ela nasce. E a gente vai para o modelo híbrido em que traz justamente esse nível de flexibilidade. Quando a gente olhava um pouquinho para trás, principalmente na minha geração, que eu sou uma geração anterior, sou um pouquinho mais velho que você, a gente tinha aquela ideia de escritórios bonitos, a coisa mais linda do mundo, o início do Google trazendo aqueles escorregadores dentro do escritório, que era justamente para manter essa geração dentro dos escritórios. Agora isso não pega muito, agora tem muito mais relação com propósito e estar aqui significa entregar algo que vai muito além daquilo que você pode ver só a 15 metros de distância. Você acredita que a geração Z está muito conectada com a tecnologia, com a inovação?
Não, isso sem dúvida. Acho que a tecnologia proporcionou que a gente pudesse, primeiro, ter esse nível de flexibilidade que antes a gente não tinha. E mais do que isso, sem esse nível de tecnologia, tenho certeza que nós teríamos muito mais dificuldade de manter o engajamento e manter essa atratividade para essa geração dentro da companhia. Hoje, 80% das pessoas que trabalham dentro da WeHandle, elas são dessa geração. E existe, sim, um trabalho interno que a gente vem realizando para conseguir manter esse nível de engajamento. Agora eu vou falar com um pouco com a Dora, né? Ô Dora, você como cofundadora do Meu Chapa, como que você vê esse cenário da geração Z não gostar da liderança? Como que é isso na startup de vocês? Eu acredito que, assim como o Rodrigo bem colocou, não é que eles não gostam da liderança, é que eles já nasceram com um espírito mais empreendedor. Então, eles querem inovar, eles querem mostrar, e é difícil para as gerações acompanharem esse ritmo de mudança, mas eu acredito muito que essa é uma geração que está trazendo muita inovação, está muito antenada com a tecnologia, o que tem tudo a ver com a Meu Chapa, com a WeHandle, com tudo que a gente constrói aqui, junto com a Venture Hub e com as startups, né, que é trazer essa geração para construir coisas novas, inovadoras. Uma das características das pessoas da geração Z é a mentalidade empreendedora, né? Exatamente. Mentalidade empreendedora, absolutamente criativa e com muita vontade de fazer algo diferente, novo. E você acredita que as startups podem liberar o potencial completo desses jovens da geração Z? Não só podem, quanto devem. Eu acho que a gente tem uma equipe, né? Assim como o Rodrigo bem colocou, no time da Meu Chapa, a gente também é 80% composto ali por toda essa geração Z. E o que a gente mais faz é ouvir essas pessoas e trazer essas ideias para cada vez mais melhorar o nosso produto, trazer a tecnologia, a inovação, modernidade, coisas novas e diferentes para co-criar tudo isso junto com eles. Você acha que dá resultado? 80% da sua equipe ser da geração Z? Como que é isso? Isso é o que faz a nossa equipe ser totalmente balanceada, é o que faz a nossa equipe ter aquele gás, aquela energia que a gente precisa, aquele pensamento inovador, não ter o medo, né, do novo. Então, assim, eu acredito que faz todo sentido e é daí para mais. E como que vocês se organizam aqui na startup? Vocês criam um ambiente onde os membros da equipe se sintam à vontade para compartilhar suas ideias, sugestões? Como que é isso? Eu acho que o ambiente é fundamental. Então, assim, a gente também tem um modelo híbrido de trabalho, mas eu acho que a partir do momento em que eles estão dentro do escritório, a gente tem que ter um ambiente leve, um ambiente agradável, um ambiente que atenda às necessidades básicas e necessárias, não só para que eles trabalhem bem, com ergonomia e tudo mais, mas para que a própria criatividade deles tenha espaço, né, em tudo isso. E Rodrigo, você também concorda com a Dora dessa questão do ambiente? Não, 100%, acho que a concordância é essa, mas percebe que não é mais aquele ambiente em que você precisava daquele folclore todo relacionado com escorregador, piscina de bolinha, não é sobre isso que se trata agora. Acho que a gente está falando muito mais sobre leveza de interação entre líderes e liderados, o escritório poder estar aberto para o momento que seja necessário, ou até que as pessoas possam ter um nível de comunicação muito mais ampla do que a gente poderia ter há alguns anos atrás. Rafael. O pessoal trabalhar de casa hoje também está se tornando comum, né? Não, sem dúvida. Como eu disse ainda há pouco, a WeHandle nasce dentro desse cenário, só que mais do que isso, o que a gente tem percebido é um aumento de maturidade nas pessoas para trabalhar dentro de casa. O que a gente via também no início da WeHandle e o que se transformou ao longo desses 4 anos que a WeHandle tem, é que antes nós estávamos menos maduros para estar dentro de casa do que nós estamos hoje. Hoje as pessoas têm um nível de desempenho muito maior do que tinham alguns anos atrás. Rafael. Oi, Mirna, pode falar. Oi, a minha pergunta para eles é o seguinte, a gente já até discutiu sobre isso aqui no estúdio. Olha só, apesar da tecnologia hoje facilitar o home office, qual é a importância de ter um local físico em que a equipe possa se encontrar, discutir ideias? Então, eu queria que você fizesse essa pergunta para os dois participantes aí com a gente, mande nosso abraço também. Pode deixar, Mirna. A pergunta que a Mirna quer saber é, apesar dessa questão do home office estar muito presente hoje em dia, a questão da tecnologia, Dora, qual que é a importância de ainda ter um ponto físico, uma central, um escritório físico? Como que você vê isso?
Eu acredito que o home office ele faz muito bem, eu acho que muda um pouco a dinâmica, as pessoas aprenderam a trabalhar em home office, mas eu acho que a gente ainda não supera o olho no olho. Eu acho que é necessário ter esses encontros, essas trocas, essas conversas mais de perto, e a gente brinca muito aqui, né? São 3 empresas no mesmo andar, que é muito importante você ir tomar um café e de repente você está conversando ali com uma outra pessoa que... né, de uma outra área, de uma outra empresa. Então, essa troca, esse sentimento humano, isso é indispensável. Então, isso ajuda e as pessoas até querem. Né? Então, o modelo híbrido, eu acredito muito que as pessoas se adaptaram e é o que tem funcionado bastante. E você, Rodrigo, como que você acredita nisso? Eu acho que as relações humanas não acabam porque você está em casa. Então, estar presente dentro do escritório proporciona coisas diferentes do que você quando está em casa. Dado esse cenário, a gente aproveita o momento em que a gente está junto para ser mais intenso. Eu uso muito a palavra intensidade quando a gente consegue trazer times que às vezes estão em outros estados, em outras cidades, para dentro do nosso escritório. A gente fala muito de intensidade. É esse momento que a gente aproveita para conseguir dar um salto em coisas que talvez a gente não conseguiu ter um salto ao longo daquele período que estávamos home office. Rodrigo, muito obrigado, viu, por todas essas informações, por todo esse conhecimento, viu? Imagina, eu que agradeço e tudo de bom. Dora, muito obrigado também pela participação aqui no Estúdio Câmara. Uma boa tarde para você. Obrigada, boa tarde aí a todos. Obrigada. Mirna, volto com você aí no estúdio do Estúdio Câmara. Tá certo, então, muito obrigada. Gente, vocês viram que legal? Muita coisa confirmando exatamente aquilo que os nossos entrevistados falaram. Vocês viram que eles usaram a palavra salto, né? Que toda essa troca de experiências. E aí é justamente essa questão de 3 empresas no mesmo andar, é isso, né? A importância de uma empresa que tem um negócio, falar com outra que tem um outro tipo de negócio. Como que é isso? É um ambiente bem descontraído, né? A gente consegue ter uma troca de experiência mútua pelas coisas em comuns, né? Então a gente consegue principalmente gerar recursos, né? Recursos financeiros uma para as outras como indicação. Então a gente consegue promover um ambiente bem saudável ali e um ambiente promissor para que todos ganhem, né? Acho que o intuito de ter ali mais de uma empresa no mesmo lugar, né, mais de uma startup trabalhando em conjunto, é justamente essa troca, tanto a troca de conhecimento entre as pessoas, mas também a indicação, né, e o fortalecimento do ecossistema para que as coisas funcionem, a roda gire para todo mundo equivalente. E aí, o que você achou do pessoal lá, hein, Eduardo? Fantástico, fantástico. E é interessante que você colocou, né, Raul, sobre um ambiente descontraído. Eu uso isso muito quando eu falo nas empresas. A gente precisa entender esse ponto. Um ambiente descontraído ele é super saudável. Mas a gente tem que tomar cuidado para não passar do ponto e ele ser um ambiente de distração ao invés de ser de descontração. Né? Por quê? Porque um ambiente de distração ele não tem limites. É claro que a gente, como pessoas, temos nossos valores, nossos princípios, e isso é importante no híbrido. A gente até falava também no nosso bate-papo anterior aqui, de essa importância das pessoas estarem unidas em um ambiente. Por quê? Porque a gente reforça a cultura, a gente reforça valores e a gente faz essa troca que é tão boa. Como a gente viu lá, tem 3 empresas e que fazem uma troca que é saudável, que acaba gerando negócios uma para as outras, né? Em um ambiente descontraído, mas que não é distraído. Sim. Rodrigo. Eu fiquei pensando que uma grande empresa que não tem 3, 4 empresas juntas ali, no fim das contas tem também nas diferentes áreas, né, as diferentes unidades. E o quanto a gente pode se inspirar num ecossistema desse para trazer isso também para qualquer tipo de empresa. O quanto eu troco com a área do lado, que não é a minha, mas que passa por desafios semelhantes, porque são pessoas, são líderes, e se eu sou da área financeira e a outra é a área de vendas, tem coisas em comum que a gente poderia aprender. Fiquei com esse pensamento na cabeça, acho que é uma boa prática para levar para qualquer tipo de empresa também, né? Legal, inclusive, já vou deixar aqui um convite para você, que neste domingo, às 5h15 da tarde, tem a estreia do Ser Empreendedor, que acompanhou o Campinas Innovation Week, que aconteceu aqui na cidade, um evento super importante de tecnologia e inovação, e tem a história do pessoal do Meu Chapa lá, então você está convidado a
acompanhar essa estreia. Agora, a gente tem mais uma notícia aí para você que está de férias, a molecada já está em casa, já está sem saber o que fazer com as crianças. Olha só, estão abertas as inscrições para Ecoférias na Mata Santa Genebra, que fica aqui em Campinas, no distrito de Barão Geraldo. E o curso de férias gratuito para criança de 6 a 12 anos ocorre nesta quinta e sexta-feira, 4 e 5 de julho, das 9 da manhã ao meio-dia e depois à 1h30 da tarde até 4h30. Cada criança poderá participar em apenas um dia e horário. Desta forma, vai ser possível proporcionar a experiência educativa para o maior número possível de crianças. Serão oferecidas 30 vagas em cada período e as crianças vão obedecer uma ordem de preenchimento de um formulário que está lá no site da Prefeitura. Olha, as atividades são ótimas opções de distração e aprendizado em meio à natureza durante o período de descanso na escola. O programa envolve dinâmicas, jogos e brincadeiras com monitores, biólogos, técnicos que vão apresentar de forma lúdica a importância da Mata de Santa Genebra e os demais remanescentes florestais que ficam aqui em Campinas. Se você está interessado, tem alguma dúvida, olha, eu vou dizer aqui o e-mail, contato.fundacal@fjpsantagenebra.sp.gov.br. Eu vou repetir. contato.fundacal@fjpsantagenebra.sp.gov.br. A gente lembra que, para você que não conhece Campinas, a Mata Santa Genebra ela é um resquício aí da Mata Atlântica, importante para o nosso bioma. A gente tem ali, inclusive, locais que dá para fazer educação ambiental, passeios, tirar foto de pássaros e de outros animais que fazem parte ali da mata. Claro que e os passeios noturnos não, né? Porque daí à noite a gente tem inclusive cliques lá da Mata Santa Genebra que eles deixam câmeras ali ultravioletas que pegam os animais que circulam ali na mata durante o período noturno. Bom de se ver, viu, gente? E continuando aqui, olha, eu tenho mais uma questão. Atualmente, as empresas contam com até 5 gerações no seu corpo de funcionários. Olha quanta gente, né? A geração Z está fazendo aí grande parte, mas a gente tem a geração Y, que é os nascidos entre 81 a 95, a geração X, 65, né, a 80, a Baby Boomer, 45 a 64, que já está pensando na aposentadoria, e aí os veteranos com mais de 70. Por outro lado, nós temos já estudos que mostram que a população brasileira envelhece e nem todos têm condição de pensar numa plena aposentadoria, que é uma outra questão que isso não foi pensado lá atrás, depende só do INSS e às vezes tem que voltar para o mercado de trabalho. Então, as empresas precisam lidar com tudo isso. Qual o desafio nesse balaio todo, então, hein, Rodrigo? A questão que a gente estava falando antes da comunicação é fundamental. São formas de se comunicar muito diferentes. Como resolver isso? Falando mais, trocando mais. E eu costumo dizer que é trocar as certezas pela curiosidade. Entender que eu não sei muitas coisas. Uma geração não sabe da outra, uma pessoa não sabe da outra. Então, quando eu troco a certeza que eu tenho, que é, essa geração é descomprometida, essa é muito exigente, essa não sabe o que fala, troca pela curiosidade. O que está acontecendo? O que essa pessoa tem a contribuir? Como que ela pode contribuir comigo? Como eu posso contribuir com ela? Se todo mundo começa a fazer isso, eu percebo que um fenômeno se instala, onde o resultado disso é realmente a soma individual das forças. É um resultado potencializado, porque a intenção é essa. Vamos resolver, vamos trabalhar junto, né? Então, comunicação intencional seria o fundamental aqui. Eduardo. Complementando até o que o Rodrigo bem falou, eu gosto de, também tenho a formação em filosofia e gosto de etimologia da palavra. E a palavra companhia, que inclusive é usado para as empresas, significa todos com o mesmo pão. Tá? Então, quando a gente tem um ambiente de comunicação assertiva, um ambiente de respeito e que realmente influencia, né, e até promove que as pessoas de diferentes gerações realmente compartilhem, né, o pão, e todos por o mesmo pão, e cada um com a sua capacidade e competência, aí sim a gente tem um ambiente, uma companhia
que pode alcançar grande sucesso e sucesso inclusive nas relações dentro dela. Raul. Olhando para o lado das startups, né, o incentivo maior é que elas realmente busquem, né, uma pessoa que tenha mais qualificação, para poder ensinar, para poder mostrar para elas um caminho diferente, né? Eu acredito que quando a gente está falando de startup, a gente tem bastante a geração Z ali, tem um pouquinho da geração Y ainda, né, que pegou ali e falou, não, vou tentar me engajar aqui. Mas Vou mexer com a internet. Mais ou menos isso, né? Vou mexer com a internet. Mas a gente tem a geração X e a própria Baby Boomer, que ela pode contribuir muito com esse processo. Então, a gente incentiva fortemente a busca de conhecimento, seja por mentoria, seja fazendo uma ação de trazer essas pessoas que têm mais conhecimento para mostrar para esses jovens, para a geração Z, que tem um caminho que não é fácil, porque se vende muito essa questão de tudo é fácil, tudo é simples, e a gente sabe que na prática não é, mas a gente faz essa conciliação de trazer essas pessoas jovem há mais tempo, como poderia dizer o Azarite, né, para poder contribuir realmente com esses jovens de uma forma mais incisiva e mostrar um caminho mais adequado para eles. Tá certo, então, pessoal, muito obrigada e até uma próxima oportunidade, gente. E o Estúdio Câmara fica aqui lembrando que amanhã, 13h, você tem um encontro marcado com o Rafael Turati, porque quinta-feira é dia de falar de esportes aqui no nosso programa. Continue com a gente. Uma boa tarde.